seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Neste vídeo eu vou te ensinar como produzir esta alça, que foi desenvolvida especialmente para o uso em câmeras fotográficas, mas que pode ser adaptado para utilizar em bolsas e outros acessórios. Produzida em fio náutico espesso de 4 mm, mas você pode substituir este material por qualquer outro. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clicando aqui no botãozinho vermelho. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Já deixa aqui o seu like e deixa nos comentários também se você gostou do projeto. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu tento te ajudar. Como é um projeto bem grande, eu comecei criando uma amostra para fazer o cálculo da quantidade de fios que seriam necessários para tecer uma trama com 1,20 m de comprimento. Utilizei 2 fios de 80 cm do material escolhido para fazer a alça. Dobrei os fios deixando a base central com 15 cm para tecer a sequência de nós quadrados. Com as pontas que sobraram do restante do fio, consegui tecer uma sequência de 12 cm de nós quadrados. Então, com os 80 cm de fio, eu teci 12 cm de trama. Fiz o cálculo com a regra de 3 simples para descobrir quantos centímetros de fio eu precisaria para criar uma trama com 120 cm ou 1,20 m, que era o resultado final que eu desejava. E para isso eu vou precisar de 2 fios de 8 metros cada um. E no centro da medida da alça, nós criaremos uma trama mais larga e para isso nós precisaremos acrescentar mais um fio na parte central para conseguir criar 2 sequências de nós quadrados em paralelo. Então, como utilizaremos a mesma sequência de nós, utilizei a mesma amostra, os 80 cm de fio que foram produzidos 12 cm de trama, para descobrir quanto de fio eu precisaria para criar os 40 cm de trama central, pois a trama será dividida em 3 partes de 40 cm. Então eu fiz a regra de 3. Se para 80 cm eu fiz 12 cm de trama, para tecer os 40 cm que eu preciso, será necessário um fio de 2,66 m. Mas nesse caso, nós dobraremos essa medida, pois o fio será utilizado inteiriço. Então eu resolvi arredondar a medida para 2,5 m e cortar um fio com 5 metros. Durante o processo de produção da alça, você vai entender melhor onde e como esse fio será utilizado. Então, a partir dos cálculos, eu cortei 2 fios de 8 metros e um fio de 5 metros, que será incluído no centro da trama. Neste projeto, eu também utilizo 2 mosquetões bem reforçados, capazes de aguentar o peso da câmera, mas com espessura suficiente para encaixar na abertura. Começaremos pelos fios de 8 metros. Pegue um dos fios e meça a partir de uma das pontas 1,5 m, que utilizaremos de base para tecer a sequência de nós para formar a alça de 1,20 m. É importante que você deixe uma margem de 20 a 30 centímetros a partir da medida que você deseja que a sua alça tenha no final. Então, eu desejo que a alça tenha 1,20 m de comprimento e por isso eu vou deixar 1,50 m como base para tecer toda a trama. Com o fio dobrado na altura do 1,5 m, passe o fio pelo mosquetão, prendendo com uma laçada inicial, deixando a parte menor para o centro da trama e a ponta maior para a extremidade do mosquetão. Repita o processo com o segundo fio exatamente da mesma forma, medindo 1,5 m a partir das pontas, dobrando e prendendo ao mosquetão, deixando o fio menor para a parte central da trama e o fio maior para a extremidade do mosquetão.
Ajuste bem a laçada inicial e posicione a trama para começarmos a tecer a primeira sequência de nós quadrados. Confira se as pontas menores estão no centro da trama e se as maiores estão para as extremidades. Uma dica para trabalhar com fios muito longos é enrolar as pontas assim como eu mostro no vídeo. Com todo o material devidamente preparado, vamos começar a tecer a sequência de nós quadrados sobre os fios centrais. E aqui não tem mistério, é só ir tecendo a sequência de nós quadrados até completar os 40 primeiros centímetros de trama. O material utilizado neste projeto é um fio náutico com 4 mm de espessura, porém é um fio bem espesso e achatado. Ele cria nós bem grandes e tem um rendimento bem diferente dos outros tipos de materiais que tenho por hábito utilizar. Ele rende bastante porque ele cria nós grandes e com um distanciamento superior aos outros tipos de material. Por isso, tenha atenção na hora de escolher o material utilizado e faça as amostras para que os cálculos fiquem exatos e não falte material durante o seu processo. Como a minha alça terá 1,20 m de comprimento total de trama, eu dividi essa medida em 3 partes. Então, a primeira etapa da sequência de nós quadrados, eu produzi 40 centímetros de nós. E agora, para criar a segunda parte da trama, precisaremos incluir o fio de 5 metros. Dobre o fio de 5 metros ao meio e encontre o centro. Posicione o centro do fio de 5 metros entre os fios de base da sequência de nós quadrados anterior, como indicado. Essas duas pontas utilizadas como base para tecer a sequência de nós quadrados continuarão sendo utilizadas como base para tecer a próxima sequência de nós. Faremos agora duas sequências de nós quadrados em paralelo, utilizando 3 pontas para tecer cada nó. Teça o primeiro nó quadrado, sendo que os nós da esquerda devem ficar com as laçadas para a extremidade, ou seja, eles devem ser feitos com as laçadas para a esquerda, como indicado. E os nós da direita devem ser feitos com a laçada para a extremidade, ou seja, com a laçada para o lado direito. A trama utilizada nesta sequência é a mesma utilizada no projeto do cinto dual collar. Eu vou deixar aqui o link na descrição e também aqui nos cards, pois lá eu explico mais detalhadamente como criar essa trama. Criamos então a primeira sequência da trama com 2 nós quadrados opostos, com as suas laçadas para as extremidades. Ajuste bem a sequência dos 2 nós próximo à sequência de nós quadrados anterior e continue criando os 2 nós quadrados em sequência, sempre cruzando os fios centrais, como indicado. Passe o fio central do nó da direita para a esquerda e o da esquerda para a direita antes de criar cada nova sequência de nós.
Continue tecendo as duas sequências de nós quadrados em paralelo até completar 40 centímetros dessa trama. Com os 40 centímetros da segunda parte da trama completos, passaremos para a terceira e última parte da trama, que é mais uma sequência de nós quadrados com 40 centímetros de comprimento. Faremos a finalização e o acabamento das pontas do fio de 5 metros por dentro da trama de nós quadrados da sequência. Comece criando um primeiro nó quadrado sobre as 4 pontas centrais, incluindo as pontas do fio de 5 metros. Ajuste bem as duas laçadas que formam esse primeiro nó, para que os fios fiquem bem presos. Faça mais uma laçada, ajuste bem os fios centrais e escolha um dos primeiros fios das pontas de 5 metros para ser aparado. Corte o primeiro fio das pontas de 5 metros próximo a uma das laçadas. E continue tecendo a sequência de nós quadrados por cima dessa ponta cortada e das outras 3 ainda restantes. Corte a última ponta do fio de 5 metros. E continue tecendo a sequência de nós quadrados até completar cerca de 35 centímetros dos 40 total de trama. Antes de completar os 40 centímetros de trama final, precisamos acrescentar o último mosquetão da sequência. Posicione a alça sobre a mesa com o lado que é considerado avesso para você e passe o mosquetão sobre os 2 fios centrais da trama, como indicado, para fazermos a finalização da sequência. Meça as duas partes de tramas de nós quadrados para que você consiga posicionar o mosquetão, deixando a diferença suficiente para completar os 40 centímetros de trama, a partir da trama já pronta, como indicado.
Eu utilizei um pedaço de fita crepe para poder posicionar o fio na altura correta, para dar sequência à produção dos nós quadrados e finalizar a trama. Continue tecendo a sequência de nós quadrados, agora por cima dos fios centrais, como indicado. Primeiro com uma ponta, e depois acrescentando a segunda ponta e continuando a sequência de nós até completar a medida desejada. Dessa forma, nós dividiremos o volume que é criado ao acrescentar mais pontas na parte central. Meça novamente para perceber se as duas partes de nós quadrados estão com a mesma medida e, caso esteja maior ou menor, faça o ajuste necessário. Faça a finalização das duas pontas finais, utilizadas para tecer a sequência de nós, passando as pontas por dentro do mosquetão e depois fazendo o acabamento das mesmas, passando por dentro da trama de nós quadrados, como indicado. Se for preciso, abra alguma das laçadas para que você consiga passar os fios por dentro da trama e depois refaça todos os ajustes. Com as pontas devidamente acabadas, apare todas as sobras e faça o acabamento das pontas. Se você estiver usando fio náutico, você pode queimar essas pontas para que elas não desfiem e depois aplicar cola. Eu utilizei a cola instantânea nesse material porque eu achei que era mais viável, mas faça o acabamento de acordo com o seu material. Faça também a aplicação da cola nas pontas dos fios de 5 metros que foram aparadas na metade do processo.
Também optei por aplicar um pouco de cola nas laçadas iniciais no início da trama para que elas fiquem fixas na base do mosquetão. E está pronto o projeto da alça, desenvolvida para ser utilizada como um apoio de câmeras fotográficas, mas que também pode ser adaptado para projetos de bolsas. Este projeto pode ser adaptado em diferentes tipos de materiais e tamanhos. E se você gostou do projeto, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E não esqueça também de se inscrever no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.